explorador, beleza? Então, dentre as figuras principais dentro do contexto dos polígonos regulares inscritos e circunscritos, vamos iniciar pelo triângulo inscrito na circunferência. E aí vem algumas considerações importantes que a gente precisa lembrar, principalmente no que diz respeito a sevianas. Não sei se você lembra, quando a gente estava falando de sevianas, tem um segmento que parte do ponto médio e determina o circuncentro. Esse segmento a gente chama de mediatriz. Ele é o circuncentro do triângulo. E tem um outro segmento também muito importante, que o encontro dessa seviana determina o centro do círculo inscrito dentro desse triângulo. Ou seja, o círculo vai estar dentro do triângulo. Qual o nome desse segmento? Bissetriz. Eu preciso que você relembre esse conceito, porque a gente vai utilizar ele aqui. Dado um triângulo equilátero ABC, inscrito numa circunferência, e lembrando que o triângulo equilátero ele tem uma particularidade. O centro do triângulo inscrito, ele é o mesmo do centro do triângulo circunscrito, ou seja, os centros se coincidem, beleza? Então, se ele é um triângulo equilátero, você concorda comigo que esse ângulozinho dele, assim como todos, é de 60 graus. Bacana até aí, né? E temos um segmento muito famoso dentro do estudo dos polígonos regulares, que é um negócio chamado apótema, né? A apótema, que é nada mais nada menos do que esse segmentozinho aqui, ó. É um segmento que parte do centro até o lado do polígono, formando um ângulozinho de 90. Bacana? Só que, olha só, pessoal, sempre quando vocês verem apótema, principalmente nessa situação do triângulo, não se assustem, porque se a gente prolongar essa apótema, por exemplo, eu vou prolongar a apótema, vou pegar aqui, ó, e vou jogar até lá em cima. Pronto. Ela coincide com a altura bissetriz, ela faz a função de tudo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que necessariamente no triângulo equilátero, a apótema ela divide o lado ao meio. Ela faz parte da altura da bissetriz e da mediana. E olha só, se eu traçar esse segmentozinho aqui, ó, em direção ao centro do círculo, olha, ele forma um triângulo retângulo. E lembra que eu falei com vocês que eu vou trabalhar, na maioria das vezes, com um triângulo egípcio aqui? Então, aqui já começa a formar um triângulo egípcio. Lembrando que esse centro aqui ele coincide tanto o circuncentro quanto o centro do triângulo inscrito. E o centro do triângulo inscrito é formado por bissetrizes. Qual é a função da bissetriz? Dividir o ângulo ao meio. Então, se isso aqui é uma bissetriz, esse ângulozinho aqui só pode ser 30. Assim como esse aqui só pode ser 60. Só que olha só, pessoal, esse segmento aqui, que vai do vértice, que é da extremidade circunferência ao centro, ele tem um nome. O nome dele é raio. E aí eu vou pedir para você olhar agora para cá. Lembrando que esse triângulo ele tem lado L. Bacana? Se todos os lados é L, isso aqui dividido no meio, isso aqui só pode ser L sobre 2. Isso aí é a informação básica que a figura me mostra. Agora eu vou pegar esse triângulo e vou escrever ele aqui, ó. Eu tenho 30, 60, 90, onde a hipotenusa mede R. Bacana, pessoal? Então, se aqui vale R, pela regra do nosso triângulo egípcio, aqui só pode valer R sobre 2 e aqui só pode valer R raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é a regra básica do nosso triângulo egípcio. Agora, as relações dentro dos polígonos regulares, a gente sempre vai encontrar o lado em função do raio e a apótema também em função do raio. Então, eu preciso encontrar o valor para a apótema e o valor do lado em função do raio. A apótema eu acabei de achar, é esse segmento aqui, ó. Então, a apótema ela vale o raio dessa circunferência dividido por 2. Então, eu já vou escrever logo aqui, ó. A apótema, já de cara, é o raio dividido por 2. Agora eu preciso achar o lado, né? Preciso achar o lado do triângulo. Mas se eu acabei de dizer para você que isso aqui vale L sobre 2, esse segmento aqui vale L sobre 2,
Então eu posso dizer que R raiz de 3 sobre 2 é igual a L sobre 2, concorda comigo? Porque eu achei aqui em função do lado do triângulo equilátero, aqui eu achei em função do raio. Então a gente é só igualar, a gente faz uma continha basicona aqui, ó. L sobre 2 é igual a R raiz de 3 sobre 2. Cara, vendo, eu não entendi por que você igualou L sobre 2 e R raiz de 3 sobre 2. Primeiro, eu descobri que esse segmento aqui desse triângulo, ele é o raio. E lembrando que isso aqui, ó, esse ponto que eu toquei, ele é o centro da circunferência. Bacana? Então esse segmento aqui é o raio. Aí eu usei a técnica do triângulo egípcio. Eu tirei esse triângulo e falei assim, pô, se a hipotenusa mede R, o lado oposto de 30 é R sobre 2, e o 60 é R raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é o basicão. Se você não se lembra por que eu fiz isso aqui, volta lá na aula de triângulo egípcio. Bacana? E aí, eu olhei só o triângulo equilátero, sem saber disso aqui. Eu sei que isso aqui vale L, L. E se esse segmento aqui, que junto com a apótema, divide o lado ao meio, ele é a mediana, bissetriz e altura. Ou seja, ele divide o ângulo ao meio, ele sai do vértice e forma um ângulo de 90 e também divide o lado ao meio. Então, se ele divide o lado ao meio e isso aqui tudo vale L, isso aqui só pode valer L sobre 2. E aí eu descobri que, em função do raio, isso aqui vale também R raiz de 3 sobre 2. O que eu fiz? Igualei, pô. Quando eu igualo, basta fazer a continha, ó. Então eu tenho que 2L, né? L vezes 2 é igual a 2R raiz de 3. O que eu posso fazer com esse 2? Exatamente, eu posso cortar. Ó, quando eu corto, eu tenho que o lado é igual a R raiz de 3. Então aqui, ó, pessoal, eu acabei de achar o lado em função do raio. E aqui a fórmula da nossa apótema do triângulo inscrito. Bacana, pessoal? Próxima aula eu vou fazer agora a circunferência inscrita dentro do triângulo e ver como se comporta. Tamo junto!